O Satiro colocou aí no... Boa noite. Vamos seguir com os nossos estudos de hoje. Satiro colocou aí no chat para nós, para quem entrou um pouquinho depois, nós terminamos de ver os itens, né, que a gente estava fazendo a leitura corrida, né? E hoje a gente entra na relação comentada dos itens adulterados. Então, nós estamos na página 372, que foi aquela proposta, né, que os autores, né, colocaram da gente primeiro ler os itens da forma que Kardec realmente escreveu, e agora a gente fazer essa análise com as questões, né, comentadas dos itens que foram modificados. É isso? Isso. Então, que a gente tenha um bom estudo, buscando esse entendimento, né, de hoje. E quem é o leitor da noite? Quem é que está aí? Que fica tímido, às vezes, para comentar, mas aí está com vontade de ler. Para ler não tem timidez. Não. Eu posso ler. Obrigada, Clá. Relação comentada dos itens adulterados. Diversos itens das leis da justiça divina tiveram palavras e frases suprimidas, acrescentadas ou trocadas. Enquanto o texto original de Allan Kardec está representado por uma extraordinária estrutura lógica, o que está na edição adulterada é confuso e cheio de contradições. Toda essa infame adulteração acaba por esconder a verdadeira teoria moral, implantando falsos conceitos dogmáticos, como o do karma e do sofrimento físico, como o castigo divino, que são heterônomos e não pertencem ao espiritismo, que é uma proposta de autonomia moral. Vamos comparar as duas versões, a original, primeira edição do Céu e Inferno, e a adulterada, a quarta edição. Em cada uma das modificações, seguidas de um comentário, objetivando demonstrar o equívoco das adulterações. Recomendamos, porém, que o leitor, antes de acompanhar essas comparações, estude o capítulo 8 original, que oferecemos no apêndice 1, para se familiarizar com o texto verdadeiro. Os trechos originais de Kardec suprimidos estão apenas em negrito, e os textos que não foram escritos pelo autor, mas acrescentados pelo adulterador, estão sempre grifados. Item segundo da primeira edição original foi suprimido integralmente na edição adulterada. Na versão original diz: sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou da sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Comentário. Neste item, que foi retirado completamente na edição adulterada, a felicidade e a infelicidade, que nos dogmas estão representadas por atos e locais que proporcionam prazer e dor, estão aqui definidas por Kardec como sentimentos íntimos do espírito, dependentes de suas escolhas e esforço, no sentido de sua evolução. É a definição da mais ampla liberdade, como definição da justiça divina. No item 4 da primeira edição original, teve frase suprimida na edição adulterada. Versão original, primeira edição do Céu e Inferno. Quarto item, a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências deste mal, compreende ele melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Comentário.
A primeira frase foi retirada na adulteração. Ela representa a condição natural do castigo, regido por lei natural, e não por uma determinação divina deliberada. A punição, que será definida entre os itens 4º e 9º da edição original, entre parênteses, é uma condição ou sentimento do espírito que comete a falta conscientemente, por compreender a diferença entre o bem e o mal no que tange à escolha que fez. Por isso, sabendo que agiu de uma forma que sua consciência o acusa, mantém sua atenção concentrada no mal. Caso não estivesse consciente do mal, não haveria motivo para se arrepender. O espírito ignorante, que ainda não tem a compreensão racional dos seus atos, não tem responsabilidade moral, nem tem do que se arrepender daquilo que não alcança o seu entendimento. Observação: a ordem dos itens, como Allan Kardec os elaborou, foi muito modificada pelos adulteradores. Vamos indicar a correspondência entre eles para quem desejar comparar os textos. Este item 4 da edição original teve sua posição modificada na edição adulterada para o item 7º. Item 5º da primeira edição original teve palavras trocadas na edição adulterada. Versão original, primeira edição, do Céu e do Inferno. Item 5º. A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Versão adulterada, na 4ª edição. Item 11º. A expiação varia segundo a natureza da gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Caramba, cara de pau, né? Comentário. Essa adulteração tem uma consequência... Só um momentinho. Aqui na adulteração, ele coloca a expiação, que seria a escolha a escolha, né? O espírito escolhe, né? Ele coloca como se fosse como se fosse um castigo, né? Como se fosse um mal necessário para quem encarnasse. Ele muda totalmente, né? Comentário. Essa adulteração tem uma consequência crucial. A intenção do adulterador está em confundir os dois termos, expiação com punição, que para Kardec possuem significados completamente diferentes um do outro. Depois de afirmar que a punição é consequência natural, no item anterior, 4º, Kardec explica que as variáveis que regulam a punição são complexas, pois dependem das particularidades de cada espírito que a vivencia. Não existem normas sistemáticas. Observação. Nesse item 5º da edição original, teve sua posição modificada na edição adulterada da 4ª edição para o item 11º. Nossa. Item 6º da primeira edição original teve palavra retirada da edição adulterada. Na versão original, primeira edição, diz, 6º item, não há em relação à natureza, à intensidade e à duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa, segundo o seu valor. Comentário. Os dogmas do pecado e do karma foram historicamente definidos pelas religiões ancestrais como seguindo códigos proporcionais. Por exemplo, a expressão bíblica,
entre aspas, olho por olho, dente por dente. Também a ideia de karma propõe um castigo equivalente em sua natureza e intensidade à falta cometida. A definição espírita revoluciona esse pensamento, pois, segundo a lei da justiça divina, não há regra quanto à natureza, à intensidade e à duração do castigo. Não há regra. A única lei absoluta está na diferença entre o bem e o mal. O sofrimento moral é uma consequência da consciência do espírito. Está nele próprio a medida das consequências. E quando está consciente do ato cometido e tantos outros fatores que não se pode definir regra. Por outro lado, a expiação não é um castigo, mas uma escolha do espírito que se arrependeu e quer emendar-se. Portanto, não se pode confundir castigo com expiação. A teoria espírita exige um completo repensar das estruturas lógicas da moral. É preciso raciocinar e estabelecer novos entendimentos que fujam das falsas hipóteses heterônomas. Observação: esse item 6º da edição original teve sua posição modificada na edição adulterada para o item 12º, na 4ª edição. Nossa, foi bonito esse negócio aqui, né? Item 8 da primeira edição original teve frase retirada na edição adulterada. Versão original, primeira edição de O Céu e o Inferno. 8º. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação, em resumo. Um aperfeiçoamento sério, efetivo e o retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Assim se acha confirmada essa expressão. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva e eu o acusarei até que ele se arrependa. Comentário. Nesse item, Kardec associa o fim do castigo enquanto consequência natural com o aperfeiçoamento voluntário e consciente do espírito. Depende, assim, somente da escolha do próprio ser e de nada externo a ele, nem mesmo de um perdão divino. Segundo Kardec, didaticamente, podemos interpretar expiação como sendo o aperfeiçoamento sério e efetivo, e a reparação como um retorno sincero ao bem. No item 23, Kardec vai definir arrependimento como fato da livre vontade do homem, entre aspas. Ou seja, o espírito imperfeito primeiro conscientiza-se e escolhe superar sua condição de imperfeição. Faz então a escolha das provas como expiação, objetivando seu aperfeiçoamento, retornando assim ao bem pela reparação, conquistando progressivamente a felicidade ao desenvolver as faculdades de sua alma. Por isso, o espírito, entre aspas, é assim sempre o árbitro de seu próprio destino, completa Kardec. Por fim, essa definição explica melhor a passagem bíblica, entre aspas, eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu acusarei até que ele se arrependa. Pois com o arrependimento, enquanto escolha livre, o castigo começa a se extinguir. Observação: esse item 8º, na edição original, teve sua posição modificada na edição adulterada para o item 13º, na 4ª edição. Item 9º, da primeira edição original, teve partes trocadas e retiradas na edição adulterada. Versão original, primeira edição, item 9. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrependesse e não se aperfeiçoasse,
jamais sofreria sempre. Marisa, é esse item aqui, é esse sempre aqui que eu também questionei. E que para ele apenas seria eterna. A eternidade das penas deve, então, se estender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Na versão adulterada, na quarta edição, o item é o 14º e diz: estando a adulteração do castigo subordinada ao melhoramento, resulta daí que o espírito culpado, que não se aperfeiçoasse jamais, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. Comentário. O adulterador pretende deformar a teoria espírita segundo os dogmas do velho mundo. Portanto, na heteronomia, acredita-se que o fim do castigo estaria subordinado à sanção de um Deus vingativo, para o qual o indivíduo deveria, temendo-o, suplicar submisso seu perdão. Já no texto original de Kardec, o castigo é o sofrimento moral, resposta concomitante da lei natural à condição de imperfeição. Portanto, a duração do castigo está condicionada à vontade daquele que sofre pelo arrependimento, entre parênteses. É a autonomia moral. Deus não castiga, nem precisa perdoar. Ele espera o inevitável arrependimento, pois todos os espíritos, sem exceção, serão felizes por seu esforço e escolha. Essa é a mais perfeita definição da justiça divina. Por fim, Kardec completa que a eternidade das penas, em sendo uma ilusão do espírito imperfeito, que, atormentado pelo sofrimento, pensa que esse jamais vai cessar, é relativa, pois deixa de existir pelo entendimento do espírito. Para as religiões dogmáticas, as penas são aceitas no sentido absoluto, como se fossem uma imposição deliberada de um Deus vingativo. Observação: esse item 9, na edição original, teve sua posição modificada na edição adulterada para o item 14º, na quarta edição. Item 13º da primeira edição original teve partes trocadas e retiradas na edição adulterada. Versão original, primeira edição. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser, para o espírito mau, um encorajamento a perseverar no mal, para se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque, sendo o espírito o artífice de sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo ele será infeliz. Que seu sofrimento durará para sempre se ele próprio não lhe puser fim. Será então, de sua parte, um cálculo errado, pelo qual ele seria o primeiro enganado. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe está sempre interditada. Ele persevera no mal, porque não tem nenhum interesse em volver ao bem que proveito algum lhe traz. A razão diz de que lado está a verdadeira justiça providencial e onde melhor se mostra o amor de Deus por suas criaturas. Comentário. Aqui, a ordem do texto original é fundamental para seu estudo, pois no item do 11º ao 13º, Allan Kardec vai tratar dos espíritos maus ou imperfeitos, que são apenas uma parte dos espíritos em nosso planeta. Como o adulterador deseja impor o falso dogma religioso, segundo o qual todos os espíritos de nosso planeta seriam pecadores sendo castigados, ele retira a referência ao espírito mau,
para levar o leitor ao erro, generalizando o item para todos os espíritos. Também a ordem foi mudada na versão adulterada, reforçando essa intenção de causar confusão. Observação. Clarice, dá licença um pouquinho. Eu só queria fazer um comentário. Gente, esse parágrafo, tudo é importante nesse livro, né? Mas esse parágrafo que a Clarice acabou de ler, é assim, a gente incorre, sempre incorrerá num erro muito grande toda vez que nós generalizarmos, né? Toda vez que nós dissermos, todos os espíritos que cometem tal ato, vai acontecer isso. Não, não vai por conta da nossa individualidade, né? Porquanto, como Deus nos criou como únicos, individuais, né? Como não tem dois iguais. E eu falo isso, né? Porque é comum a gente ouvir no meio espírita essa coisa, né? E principalmente eu faço um divisor de águas assim de 4 anos para trás, porque quando surgiu toda a obra do Paulo, Revolução Espírita, etc., e todo esse incentivo ao pensamento, à análise crítica, né? Enfim. Mas de 4 anos para trás ainda era uma tônica constante. Todo mundo generalizava a natureza das penas, todo mundo generalizava as consequências, então todo ser humano que cometeu tal ato vai acontecer isso. Não, não é. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, isso é tão importante, né? Porque a gente encontra ainda esse viés no meio espírita, né? As pessoas querendo sentenciar. Então, toda pessoa que cometeu suicídio vai lá para não sei para onde. Toda pessoa que tem paralisia cerebral é porque na encarnação passada isso nós não podemos mais admitir, né, esse tipo de erro e de viés. Tá? É nossa obrigação sempre corrigir, ajustar, esclarecer na realidade, né? É assim que eu vejo. E é o que o Paulo fala, né? A esclarecer a retaguarda, ajudar a retaguarda, né? Exatamente, exatamente. Também a ordem foi mudada na observação. Esse item 13º da edição original teve sua posição modificada na edição adulterada, na 4ª edição, para o primeiro parágrafo da observação do item 20º. Item 14º da primeira edição original teve frase retirada na edição adulterada. Versão original, primeira edição. Item 14º. Diante desta lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de lhe fazer compreender seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, a que chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falhará e está de antemão condenada a tortura sem fim. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Comentário. Allan Kardec ressignifica as expressões do cristianismo com base na lei do progresso do espírito, desde simples e ignorante até se tornar bom. A tradição das religiões afirma que Deus já sabia previamente quais seriam as almas escolhidas para a salvação e aquelas que seriam condenadas para as penas eternas, demonstrando que o destino de todos os espíritos será a felicidade como conquista de seus esforços. O Espiritismo altera a compreensão da presciência divina. O uso da razão é fundamental para compreender a doutrina espírita, que difere dos sistemas dogmáticos que exigem a fé cega e a obediência passiva. Observação. Esse item 14º da edição original teve sua posição modificada na edição adulterada do parágrafo da observação do item 20º, na 4ª edição.
Item 16º da primeira edição original foi suprimido integralmente na edição adulterada. A versão original diz, item 16º, não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. O inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado é de uma única falta, sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Se não fosse assim, o inferno não seria mais o inferno, pois haveria almas menos felizes do que outras. Comentário. Esse ensinamento, que foi retirado pelo adulterador, é de grande importância para compreender a diferença entre a moral espírita e o pensamento das religiões ancestrais dogmáticas. Segundo a teoria heterônoma do castigo divino pelos sofrimentos físicos, tanto no mundo quanto no inferno, todos estariam sofrendo igualmente, independente da intensidade das faltas cometidas. Para a doutrina espírita, sendo o castigo um sofrimento moral, ele é relativo. Depende da responsabilidade, do grau de entendimento do espírito, portanto, não é uniforme, não tem regra fixa. Item 21º da edição original, teve trecho retirado na edição adulterada. A versão original. 21º. A situação do espírito, a partir de sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida do corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada e por vezes imposta para expiação e reparação por meio de novas provas, mas ele as aproveita em maior ou menor proporção em virtude do seu livre-arbítrio. Comentário. O adulterador retirou esse trecho, pois, no falso dogma religioso, aceita-se que todos os encarnados estariam sofrendo no mundo um castigo divino sem exceção. O verdadeiro espiritismo demonstra, porém, que as reencarnações são oportunidades necessárias, naturais do progresso evolutivo do espírito que se liberta das leis fisiológicas à medida que desperta as faculdades de sua alma, razão, vontade e imaginação. Quando o espírito comete faltas ou transforma um ato equivocado em hábito, terá inerente a eles um sofrimento moral, que é um castigo. Mas enquanto não se arrepender, esse penoso sentimento vai se manter. Desse modo, o espírito imperfeito continua a sofrer após a morte. Porém, quando se conscientizar da verdadeira causa de sua condição indesejável, ele se arrepende e poderá escolher para sua reencarnação seguinte as provas que deseja enfrentar como expiação e reparação. Mas o tempo certo depende de suas escolhas. Caso não se arrependa, em sendo a reencarnação uma lei natural, ele vai voltar ao mundo depois, mesmo que não queira. Ou seja, uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, ou então muito endurecido. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo a escolher conscientemente por seu próprio despertar, conforme o item 8 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre aspas, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esse as escolhem livremente. Observação: esse item 21º da edição original teve sua posição modificada na edição adulterada para o segundo parágrafo da observação do item 28º
na quarta edição. Item 22º da primeira edição original teve trechos retirados e trocados na edição adulterada. Na versão original, item 22º, a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado, e enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Na versão adulterada, vai para o item do 29º, e diz: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ela perdoa não é exonerado. Enquanto não tenha satisfeito a justiça, ele sujeita-se às consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Comentário. Esse item trata-se da questão da misericórdia ou perdão de Deus. Segundo os dogmas religiosos, a iniciativa pertenceria a Deus quanto ao perdão dos pecados. Mas aquele que rejeitasse a salvação oferecida por meio da Igreja seria condenado às penas eternas. Caberia ao fiel somente rogar e demonstrar sua submissão. Essa é uma definição moral heterônoma. Item 72. Na heteronomia, o indivíduo está sujeito à vontade de outro, a quem deve submeter-se sob pena de ser castigado. Enquanto na autonomia, ele pode agir livremente por meio de sua vontade, respeitando as leis naturais por livre escolha, pois reconhece seu valor por sua razão e sua consciência. Etimologicamente, a palavra autonomia, auto, si mesmo, nomos, lei, seria dar a lei a si mesmo, e heteronomia, héteros, outros, nomos, lei, significa submeter-se à lei dada por outros. Allan Kardec ressignificou o termo misericórdia, qualificando-o não como exoneração, mas sim como uma sempre renovada oportunidade para que o espírito imperfeito faça a escolha do arrependimento. Depois trabalhe pelo seu sério e efetivo aperfeiçoamento, pela expiação e pelo retorno ao bem, que é a reparação. Ou seja, a oportunidade é dada por Deus, que deixa sempre a porta aberta, mas a iniciativa da escolha e o esforço da recuperação devem ser feitos pelo próprio espírito, que é o árbitro de seu próprio destino. Essa é a definição da moral autônoma espírita. Nesse item, a intenção do adulterador ficou absolutamente explícita em seu ato indigno de corromper a escrita original da doutrina espírita, pois substitui a responsabilidade individual pela expressão teológica e heterônoma, satisfazer a justiça divina, que significa fora da Igreja não há salvação. Enquanto o Espiritismo, por sua vez, afirma fora da caridade não há salvação. E a caridade é agir pelo dever, fundamento da autonomia moral. Observação. Esse item, 22º da edição original, teve sua posição modificada na edição adulterada para a posição 29º. Item 24º da primeira edição original teve trechos retirados e trocados na edição adulterada. Na versão original, o item do 24º. Deus questiona-se, não demonstra um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? Vou ler de novo. Deus questiona-se,
Não demonstra um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? Para isso, teria sido necessário que ele criasse seres perfeitos, sem nada a adquirir, nem em conhecimento, nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito. Se não o fez, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Na versão adulterada, vai para o item 32º e diz: Deus disse, não provaria um amor maior por suas criaturas se a tivesse criado infalíveis e, por consequência, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? Para isso, teria sido necessário que ele criasse seres perfeitos, sem nada a adquirir, nem em conhecimentos, nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito, mas se não o fez, é que em sua sabedoria diz que o progresso constituísse lei geral. Comentário. Segundo o princípio fundamental da doutrina espírita, o espírito é simples e ignorante em sua primeira vida humana. Vocês estão tudo vivo aí, gente? Sim, Clarice, que estamos Ó, o que eu ia dizer, ó. E sim, é que estamos de espírito fechado, ó, de microfone. Não estou nem escutando a respiração, deve estar tudo morto, desencarnado. Mas, ó, Clarice, se você vivo e se você atento ao que você está lendo. Se você ouvisse nossos pensamentos, você ia ver um monte de comentário. Cara, eu tô chocada. Eita! A gente sabe, mas quando a gente lê, a gente fica chocado, com cara de pau, né? Bebe uma aguinha, Clara, respira. Ai, pois é. Preferia o uísque, né? Mas vai água mesmo. Ou seja, inicia por uma nulidade intelecto-moral e não tem ainda responsabilidade pelos atos. À medida que desenvolve sua razão, passa a fazer escolhas conscientes, elabora seu livre-arbítrio e passa a ser responsável moralmente, de forma progressiva e proporcional ao seu grau evolutivo. Como tudo na natureza evolui do simples ao complexo. Essa teoria espírita é inovadora, pois todas as religiões ancestrais adotam o dogma falso de que o espírito teria sido criado perfeito por Deus, com toda sabedoria e justiça, e pelo pecado seria castigado pela sua degeneração, encarnando num mundo de sofrimentos condenatórios. Todavia, Allan Kardec sabe que a doutrina espírita é de iniciativa dos espíritos superiores e cabe aos homens a sua elaboração. Portanto, não é possível definir princípios sem que os bons espíritos definam o momento certo. O espiritismo é progressivo, mas qualquer princípio precisa passar pelo duplo controle, uma lógica rigorosa e o ensinamento universal dos espíritos superiores. No caso desse item, sabemos pelos ensinamentos da doutrina espírita que Deus não criou os espíritos perfeitos, mas não sabemos qual a intenção do Criador. Qualquer coisa que disser, mesmo que seja lógica e possível, não passa de uma opinião pessoal. Desse modo, Kardec preferiu afirmar somente que Deus, entre aspas, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Kardec aqui demonstra sua lucidez, a clareza de sua lógica, não se atrevendo a determinar as motivações divinas, por estar fora de nosso alcance e compreensão delas. Mas isso não significa que não venham a ser conhecidas no futuro, pois, segundo Kardec, diante de questões ainda sem solução, diz: se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos,
é que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou, o que ainda faltam conhecimentos, com a ajuda dos quais possamos resolvê-las por si próprio. Kardec, 2018, página 351. Já o adulterador da obra foi completamente imprudente e temerário ao substituir o lúcido esclarecimento do autor por uma opinião pessoal, entre aspas. Se não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Alterar postumamente uma obra original, ferindo o direito moral do autor, é uma covardia, mesmo que fosse uma só palavra adulterada. E não há qualquer argumento que possa justificar um ato desses. E existem leis para proteger esse direito. A liberdade de pensamento é um princípio fundamental da relação humana. Quem discorda do outro tem todo o direito de afirmar isso e declarar como pensa, mas deve fazê-lo por seus próprios meios, em obra própria, jamais adulterando a expressão alheia. Vale lembrar que o professor Rivaio, com a ajuda de sua esposa Amélie, dedicou sua vida e sacrificou sua saúde, trabalhando diuturnamente para concretizar sua obra. Examinou milhares de comunicações, fez uso da clareza de seu bom senso, recebeu o auxílio dos espíritos superiores, principalmente do Espírito da Verdade, revisando todos os seus escritos. O céu e o inferno demonstra as consequências morais do espírito no sentido da mais completa autonomia intelecto-moral das criaturas, estabelecida por leis naturais criadas por Deus. O texto da edição original será uma importante contribuição para a humanidade, que inicia sua revolução moral. Enfim, é um dever dos verdadeiros espíritas restabelecer, estudar e divulgar tanto o céu e o inferno quanto a Gênese em suas edições primeiras. Observação: esse item 24º da edição original teve sua posição modificada na edição adulterada para o item 32º. Mas que estudo maravilhoso, hein? Pelo amor de Deus. É até aqui, Ju? Oi, Clá? É até aqui? Não sei se alguém quer comentar, porque agora ele vai passar para uma outra parte, né, da análise, não sei se alguém quer comentar. O que eu pensei, enquanto você estava lendo, né, me vinha na cabeça o tempo inteiro, quando, né, trata as questões psicológicas, e a gente vai ver, né, Kardec fazendo essa análise principalmente no capítulo das penas, né? Ele falando sobre a condição do espírito, o entendimento desse espírito, e tudo que aqui a gente está pegando só, né, um capítulo, mas a questão psicológica é fundamental para a gente entender, porque quando ele fala aqui na página 379, né, como se fosse uma chave, quando o espírito comete faltas ou transforma um ato equivocado em hábito, terá inerente a eles um sofrimento moral que é o seu castigo, que remete ao que Kardec fala, o sofrimento é uma relação de inerência. Então, quando a gente estuda a questão da própria psicologia, que quando ele vai trabalhar a falta, o erro, né? Um ato pode ser bom, mas ele não é uma virtude, percebe? Ao mesmo tempo que um ato pode ser mal, mas ele ainda não é um vício. E aí ele fala, é preciso, né, uma disposição constante da alma, ou seja, o hábito adquirido. E aí isso pode se transformar ou em virtude ou em vício. E dentro de tudo isso existem as graduações da ação, que é o estudo psicológico, né? Essa ação, ela é extremamente recriminável ou ela é uma ação, uma falta simples, é uma falta grave, é um crime. Então, a psicologia vai graduar isso no estudo da moral, né?
Hoje a psicologia não estuda essa parte, assim como o próprio estudo que a gente fez ontem com o pessoal do legado, a gente vai ver ele separando, né, a parte negativa da parte positiva, digamos, a parte positiva. E aí, quando ele vai para a parte positiva, a questão pagar, né, o mal com o mal, pagar o bem, o mais baixo, aí ele trata as virtudes e os vícios das mais baixas para, né, para as menores, fazendo isso do comparativo. E aí ele vai falar, né, tem você pagar o bem com o mal, pagar o mal com o mal e, por último, né, a mais alta das virtudes é o bem pelo bem, que é o fundamento da moral, o desinteresse total. Então, a gente percebe que sem esse entendimento do desenvolvimento, do entendimento psicológico do ser, fica complexo entender essa parte, porque é disso que Kardec está falando em relação à pena, porque o sofrimento é inerente. E aí entra todas as faculdades do espírito. Né? E quantas vezes a gente passou aqui pelo termo a consciência, o entendimento, né? É toda essa questão, a escolha livremente. Então, tudo morto, Clarice. Clarice. A gente fica refletindo, né, gente, em tudo que foi modificado. Estupendo. Nossa, e eu vou falar, de novo eu vou falar nesse livro Paris que eu estou lendo. Gente, é tudo que a gente acabou de falar. É uma questão de pena, de perdão, de encarnação. É um livro belíssimo que eu recomendo para a gente, assim, olha, enxergar numa análise, talvez, de ficção, tudo que aconteceu aqui que a gente acabou de ler, o que Kardec fala. Muito lindo o livro. Posso falar uma coisinha aqui? Ontem, Pode não, deve, Ivan. por coincidência, ou essas coincidências, eu assisti uma palestra no Centro Espírita, onde a palestrante, que é muito estudiosa, tocou exatamente nesse item que seria o 11, e acho que mudou para um outro número. E ela não tem conhecimento da adulteração, mas ela é uma pessoa muito estudiosa, ela estuda revista espírita. E quando ela foi falar de expiação, ela estava tentando... É interessante como o espírita luta contra essas incongruências que tem nesses textos adulterados e ele não sabe. Porque ela falou exatamente no sentido de punição. E ela colocou Código Penal da Vida Futura, e ela falou assim, não é bom a gente saber que tem esse Código Penal da Vida Futura, que não é um Código Penal. Quer dizer, os espíritas estão lutando por esse conhecimento, mas eles ainda não têm. Eu estou lendo aqui pela primeira vez, eu ouvi alguém ler e fui acompanhando. É assim uma barbaridade o que foi feito, porque é impossível o Kardec ter feito uma modificação do raciocínio do texto. Não dava. Não dá para uma pessoa dizer que ele evoluiu para esse texto que a gente tem agora. Não é uma evolução, porque ele mudou a ordem e muda a lógica toda. E isso assim, e o mesmo espírito, um espírita estudioso, que estude revista espírita, estuda a obra mesmo, ele com certeza ele vai ler e ele vai tentar encaixar isso numa lógica. E a pessoa estava ontem, com muito esforço, tentando passar para a audiência que Deus é bom e que expiação não era aquilo que estava escrito. Quer dizer, a gente tem muito ainda que aprender mesmo. Fica complicado, né, Ivan, quando você tem a obra adulterada. E também, perante tudo que a gente leu, é complicado quando alguém fala insignificante as modificações da Gênese, é insignificante né? Ou, às vezes a pessoa fala que houve, mas que não tem um prejuízo doutrinário, como não? Tem que dar nome aos bois, né? São hipócritas, né? Porque, ou então são analfabetos. Desculpa aí, mas não tem outro jeito. Ignorantes eles não são. Então, ou eles são hipócritas,
cínicos ou então são analfabetos, porque estão lendo e não estão vendo a diferença clara entre uma coisa e outra. Quer dizer, pelo amor de Deus, então, sinto muito, mas não funciona, né? A moral heterônoma, eu fico pensando, né? É muito fácil você se deixar levar por esse mundo de heteronomia, porque você recebe tudo pronto, mastigado, não te cobram que você pense nada, não te cobram. Eles te dizem, ó, faz isso aqui que você recebe aquilo ali. Então, eles vão acomodando, vão acalmando, acomodando as coisas e te dando respostas que não tem razão por trás. E aí, com o tempo, ninguém mais se pergunta, né? Cria-se um hábito, eu acho, cria-se uma forma de pensar ou de não pensar, né? Cria-se, que é o que as religiões fazem. Por isso todas são heterônomas. E já a autonomia não, a autonomia exige esforço, né? Para que você exerça a sua liberdade, você tem que conquistá-la, como Kardec nos ensina. Então dá trabalho. Você tem que sair da cadeira, tem que se levantar, tem que ir atrás. Ninguém te aponta para que lado que você vai andar, você vai ter que descobrir a todo momento se você está no caminho certo ou se tem que mudar de direção de novo. Realmente exige mais. Mas existe, como se diz, no final do caminho tem uma luz muito bonita, né? Para a gente alcançar, né? Acho que quando as pessoas percebem isso, é que eu sinto que elas querem sair da heteronomia e ir atrás dessa luz, entendeu? Acho que a primeira luz que aparece, cara, acho que eu vou buscar essa luz. E aí a gente começa a caminhada, né? Pra gente poder ver se um dia a gente alcança ela, né? Nisso daí. A Aline tá com a mãozinha levantada. Eu tenho visto em alguns grupos, né? Até tentei participar, mas há uma acomodação, isso que você falou, ô Satiro. Há uma acomodação em alguns grupos que não querem, né, repensar, reana, rea, ali, refazer aquilo que eles tinham em mão, né? Então, acomodaram. E isso não tem que deixar eles seguir o caminho deles até eles acordarem, né? Não sei se vai criar conflito. Então, eu deixei alguns grupos porque eles não querem mesmo isso. Eu já tenho o sentimento, Rolim, que poucos espíritas leram a Gênese ou tentaram ler, porque é um livro difícil, requer esforço, e a maioria das pessoas são preguiçosas, requer também tempo. E está nesse sentido, sim, é como diz o Satiro, eles talvez prefiram ficar na ignorância, não na ignorância de falta de conhecimento, mas na ignorância daquela literatura que a gente está falando. Mas Sim. assim, eu acho que não é uma questão de escolha de ignorância, eu acho que é uma questão, primeiro, de falta de oportunidade para muitos. Porque, na verdade, eu acho que tem muita gente que não viu a luz no final do túnel, para usar a expressão que eu usei, porque ninguém mostrou, ninguém apontou para que lado que ela está. Então, acho que a gente tem que fazer isso. Mas no momento que você percebe que a pessoa já foi apontada nessa direção, minha opinião é essa, né? Isso eu percebo desde que eu comecei a estudar a obra nova, né? Uns 3 anos para cá, não faz tanto tempo. Eu percebo desde o início de que as pessoas, mesmo sabendo que tem algo lá no final, elas se recusam a seguir adiante. Acho que é um direito da pessoa, entendeu? E eu acho que a gente deve respeitar a pessoa e deixar ela seguir na velocidade que ela quiser. Algumas andam um pouco, depois desistem, outras ficam paralisadas, daí a um tempo elas, por algum motivo, sei lá qual, acordam e aceleram, outras simplesmente não querem fazer. Então não adianta, tem que respeitar e deixar a pessoa seguir, entendeu? O que a gente pode fazer é disponibilizar o conhecimento para que a pessoa veja alguma coisa. Entendeu? Até eu estava pensando muito sobre o que o Paulo tem dito ultimamente. Estava conversando com o Paulo De Genere, né? Sobre isso, a gente estava conversando hoje.
O Paulo tem falado muito em nós sermos didáticos, né, Ju? A gente também tem falado um pouco sobre isso. Então, a gente começar a divulgar o Espiritismo, facilitando e favorecendo de diversas maneiras para que as pessoas tenham acesso a diferentes materiais, que é aquilo que eu faço. Tem gente que aprende lendo, mas tem gente que aprende vendo uma imagem, entendeu? Vendo um vídeo, vendo um desenho. Então a gente tem que ser didático, como o Paulo está sendo, né? Mudando a maneira que ele escreve os livros dele. O Céu e o Inferno, o Nem Céu Nem Inferno é uma obra completamente diferente de tudo que ele fez, né? Realmente ele falou e ele tem razão. É muito mais didático o livro do que o Autonomia, por exemplo. Autonomia é um livro muito mais pesado de se ler, né? Então a gente tem que buscar essa didática para facilitar que as pessoas acessem o conhecimento. O conhecimento está aí, quer dizer, aquela história, né? É só pegar a obra de Kardec e estudar, está tudo lá. Mas se você vai facilitando, vai propiciando, né? De que maneira? De todas que a gente imaginar que são boas. Aí as pessoas vão vendo isso, vão encontrando a luz no final do túnel e vão se atraindo para ela, né? Porque eu acho que é natural. Eu não vejo dificuldade. Alguém chega para você e fala assim, olha, naquela luz tem liberdade. Porque basicamente a mensagem é essa, né? Mas qual liberdade? Não, vá para lá que tem liberdade. Eu acho que já é o suficiente para atrair qualquer pessoa que tem algum anseio por liberdade, por se ver livre de alguma coisa, seja lá o que for. Já é suficiente. Mas, mesmo sabendo disso, tem gente que prefere não ir atrás da felicidade, da liberdade. Ou da felicidade. Existe. É direito de cada um escolher. Peraí, Rô, deixa a Marisa tá com a mão levantada. Eu só queria falar aí a Mar já passa a palavra para você, depois você passa para a Rô, por favor. O que você falou, Clarice, eu me identifico muito, porque a primeira vez que eu li a Gênesis, eu chorei. Falei, gente, eu não entendo nada do que está escrito. E ainda falei para o meu marido, você lê comigo, me ajuda. Eu não consigo entender o que ele está falando aqui. Parece que não conecta na minha mente com o que eu li. E, né, quando eu vi o trabalho da Simone, né, li o livro dela e falei, não, agora eu vou estudar a Gênesis, eu quero saber o que, para mim, foi ao contrário, nossa, foi adulterada, então eu quero saber o que foi, por que foi, aonde foi, me despertou uma curiosidade e eu queria buscar o entendimento, porque a Gênesis sempre foi uma incógnita, né? E uma outra questão que eu penso, vou falar pela minha trajetória, em muitos centros, né, que eu passei, porque eu mudei de São Paulo, então eu mudei várias vezes de casa, então eu ia em outros lugares. E depois, quando eu mudei para Guarulhos, em muitos centros que eu fui, o único que estudava a obra de Kardec foi o Jesus é o Caminho. Foi lá no Jesus é o Caminho, porque o centro, né, estudava diretamente uma sequência, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, e assim por diante. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, se disponibiliza esse estudo para as pessoas que vão buscar o entendimento espírita. Agora, todos os outros que eu passei são cursos doutrinários, livrinhos da FEB. E como às vezes você está ali, o coordenador, né, auxilia na compreensão daquilo que está escrito, e você acredita que aquilo que está lá é a doutrina espírita. Entendeu? É um outro olhar, né? Não é que um está certo, outro está errado, é um outro olhar, uma outra reflexão para a gente também pensar, né? A diga, depois a Rô quer falar. Primeiro, em relação ao que a Satiro falou, né? Eu concordo plenamente com o que ele falou. E assim, eu tive experiências, né, no grupo onde eu estava, que é o Grupo Noel,
assim que eu li Revolução Espírita, o Elton também leu, e a gente começou a trocar figurinha, tudo. Ah, vamos chamar o Paulo para fazer uma palestra aqui? Ah, vamos. E o Paulo veio tudo. E eu sempre morando, né, há muitos anos, ali do lado do Grupo Noel, e no Grupo Noel há muitos anos também, eu conversava com as pessoas, dizendo, olha, puxa, você está vendo esse movimento agora que está surgindo, né, da adulteração, etc e tal, vai ter uma palestra domingo. Ah, não, mas isso é fogo de palha, gente novidadeira. Mas você leu? Você leu algum documentário que fala sobre isso? Você conhece a obra dessa pessoa? Na época eu não conhecia Paulo Henrique de Figueiredo. Ah, não, mas isso aí deve ser para vender livro. Imagina, eu falei, gente, não, a obra dele toda é filantrópica, ela é destinada a recursos, né? Enfim, eu já sabia um pouco a história já. Bom, muito bem, teve a palestra, veio um número bom de pessoas, mas tem pessoas, né, que você começa a falar, mas você, veja, tem toda uma ressignificação, não tinha ainda nem saído do livro do Céu e Inferno, mas na Revolução Espírita já trazia muitos conceitos. Ah, não, isso aí é novidadeira, é gente que quer causar. Eu, no Congresso Espírita de Uberlândia, no penúltimo que teve, que eu fui 4 anos seguidos no congresso. Naquela época eu ia em congresso, viu, gente? Agora eu não vou mais, não. Mas eu ia. Porque eu não tenho vergonha de dizer não. E aí, no aeroporto, encontrei com um palestrante muito famoso. E como eu sou uma pessoa muito envergonhada, eu fui lá conversar com ele, né? E aí ele falou, você está com o seu grupo aqui? Eu falei, estou. Aí nós somos, acho que, mais de 15 pessoas. Aí eu aproveitei e perguntei, né? Eu falei, olha, o que você pensa a respeito disso, disso, disso? Olha, é gente que veio para criar cisão no movimento espírita. Então, também outra coisa, né? Porque eu quis saber, eu perguntei realmente querendo saber. E aí a gente percebe, é como o Satiro falou, gente, eu lembro muito, sabe, das palavras de Jesus, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando eu dava a aula no curso de 3º ano de aprendizes, e lá os cursos são bem doutrinários, eu dizia, olha, eu me permito, né, com todo o carinho e o amor que eu tenho por Jesus, dizer que todos são chamados, não é muitos, todos são, e poucos se escolhem, né? Porque tem pessoas que efetivamente não querem, como o Satiro falou, e a gente tem que deixar, né? Porque o despertar vai ser de cada um, né? A cada hora. Então, eu acho importante, assim, a gente disponibiliza, o EPT disponibiliza vários grupos, e eu particularmente estou muito contente, porque eu tenho percebido uma coisa linda que Kardec fala lá na viagem de 1862, que os grupos espíritas deveriam, não, ele estabelece como orientação, né? Se visitar, trocar experiência, e é isso que está acontecendo. Um vai na live do outro, o outro vai na live do um convida o outro, e é isto que vai fazer com que nós estejamos unidos no mesmo diapasão, que, para quem não conhece, é aquele instrumento que a gente afina. Um instrumento, ele tem a escala musical, né? Então, quem toca violão, quem toca qualquer instrumento sabe, você quer afinar o violão, você dá a nota no diapasão e afina. E é assim que nós vamos conseguir, né? E é incrível isso, porque tem pessoas que vão despertar um dia. E outra, só para finalizar, para passar para você, Rô, lá no Grupo Noel nós temos os cursos doutrinários. Primeiro ano, que é o básico, 100 pessoas. Maravilha, 100 pessoas interessadas em, né? Isso em 3 turmas, vamos dizer assim, né? 80 a segunda noite, mas não sei quanto, mas não sei quanto. Segundo ano, as pessoas tinham que optar, aprendizes do Evangelho e médiuns, sendo que para concluir a formação tinham que fazer os 2. Muito bem. E classes lotadas até 30, 35, que vai diminuindo, né? O povo vai vendo que o negócio não é brincadeira e vai diminuindo e vai caindo fora. E nós tínhamos obras de Kardec. Esse estudo existe, há muitos anos, na presencial. Sabe quantos participantes? 10, 8, né? 7. Por quê?
porque achavam que as obras mediúnicas, os romances mediúnicos são doutrina espírita. Agora, Kardec, né? Então, infelizmente, a nossa realidade, mas ela está mudando, graças a Deus, né? E aí, por incrível que pareça, nesse ponto a tecnologia veio ajudar muito, porque quando nós passamos para virtual, no estudo das obras de Kardec, que alguns de vocês até estão conosco, o Rolim de vez em quando está conosco, alguns de vocês, quando podem, estão conosco, de quarta à noite, tem, por exemplo, 40 acompanhando no YouTube, 40 às vezes na sala virtual. Muito mais do que na aula presencial, né? Na aula presencial a gente tinha 8, como eu falei para vocês, às vezes 6. Né? Por quê? Vai chegar um momento em que as pessoas vão acordar que o verdadeiro espiritismo está contido nas obras de Kardec. Eu às vezes ouvia, gente, de facilitador de estudo, dizer, eu descendo a escada e atrás de facilitador, ah, não, esse povo que estuda Kardec, eu não tenho tempo de estudar Kardec. Como assim? Tem tempo de estudar o quê, então? Sabe? E é assim, mas essa realidade está mudando, né? Graças a Deus está mudando. Uma hora vamos estar todos nesse mesmo diapasão. Eu só entendo que nós aqui todos, e de todos os grupos, como do legado de Allan Kardec, Consciência Espírita, outros que eu não conheço, conheço, mas não estou lembrando o nome, vai chegar uma hora que nós vamos estar todos realmente de mão dadas, sabe? E um participando do outro. Fui fazer live lá com o Centro Zildo da Gama, do Rolim, Juliana também vai fazer, que gostoso, sabe? É isso, estamos todos juntos, somos muitos e estamos todos juntos. Rô. Ô, Marisa, Pois não. você usou a palavra cisão, não foi? Foi o palestrante lá, falou cisão Não, ou... você falou a palavra cisão. Ou Agora eu vou te cisânia. perguntar uma coisa, vamos pensar todos nós aqui. Quem, nos últimos 100 anos, nesse último século, causou cisão no MEB? No MEB, não estou pensando em termos, só no MEB. Quem causou cisão no MEB de 1920 para cá? A FEB? Não, causou cisão. Nenhum, todos eles se acomodaram e viveram no mercado editorial. Sim. Todos os vivem no mercado editorial. Se for pensar que do indivíduo que causa cisão no MEB é o Kardec. Porque hoje a gente nota, é uma separação gigantesca. Nós temos o Kardec, né? E o restante, porque o Kardec não se encaixa no mercado editorial. O livro dele, por exemplo, é os livros que são mais baratos. É como se eles lançassem esse livro, ninguém vai ler mesmo. Exato. R$10 na livraria lá na Paulista. Então, Fica na banquinha, você pega livro escondida no do fundo Kardec da aí, livraria da FEB aqui no Rio, fica lá na última tem edição banquinha. popular. Aquele sonho do Kardec veio, edição popular. Mas o que adianta ter uma edição popular se as pessoas não querem estudar? Porque não são incentivadas a estudar. Não, não são. Hoje se criou um mercado editorial muito forte. Nota, se vinga essa reinterpretação, que não é nada mais do que voltar ao original, Exato. de como é o Espiritismo, 99% das obras do mercado editorial, desses médiuns ou pseudo-médiuns, escritores que publicam, tendo não endereçados a uma pretensa obra social, ou não. Exato, Conde. Né? Ou não. Ou não. Acaba, esgota. Então, olha Exatamente. a ameaça que tem. Entendeu? Então, quando fala criar uma cisão para retomar Kardec como ele queria, entendeu? O cara vai vendo a caixa registradora esvaziar. Exatamente, exatamente. Concordo plenamente. Então, é uma batalha
que você não vai conseguir apoio, vai ter de ser boca a boca, não vai conseguir apoio dos grandes meios de comunicação que estão atrelados ao mercado editorial, agora ao mercado audiovisual, porque o que tem de DVD, de palestras por aí, também vem lendo, porque hoje em dia o pessoal não quer ler, não, vai ter uma palestra que eu vejo em casa. Então, isso daí é uma coisa que, nota, é uma batalha boca a boca, não vai esperar que exista grandes veículos de comunicação, porque eles estão agora naquela coisa sabe, é uma luta, aquele que tem consciência está numa luta íntima. E eu vou ter de me desfazer e me reinventar para ganhar meu ganha-pão. Me lembra aquela crônica de uma psicografia do Chico, que o cara era um defensor de armas, tinha uma coleção de armas enorme, entrou na doutrina espírita e ficou no seguinte dilema: vou me desfazer dessa minha coleção de armas, porque isso já não me serve, e do meu outro lado ele pensar, mas vale algum dinheiro? Não seria mais justo eu pegar essa coleção de arma, fazer um dinheiro e encaminhar para as obras sociais? E ele fica, mas ao mesmo tempo eu não estaria incentivando um outro a continuar com isso, que hoje eu sei que é totalmente errado? E o cara ficou nesse dilema até que o incêndio pegou no paiol e destruiu toda a coleção de arma dele. Aí os empregados tentavam contar para ele o que aconteceu. Quando ele contou, ele ficou rindo de felicidade. Resolveu o problema da vida dele, o dilema existencial dele. E o pessoal achou que o cara ficou louco, que ele perdeu milhões. Não, milhões que estavam perdendo ele. E os milhões que ele não queria usar para benefício próprio. Mas olha o dilema existencial. Agora, quantos vão ter a oportunidade que o incêndio resolveu o problema dele? Porque está incendiado. Aquele que tiver consciência, né? Porque tem um outro que já vira a cara e fala, nem quero pensar nisso. Porque se pensar nisso, vem o aguilhão da consciência e começa a cutucar. Imagina, a gente tem alguns conhecidos que têm livrarias espíritas. E, de repente, ele perceber que 99% do que ele está vendendo lá, ele está trabalhando contra a doutrina espírita. Porque são poucas. Agora, veja, a gente tem algumas obras mediúnicas aí que, pelo menos, tem um valor literário. Não tem valor doutrinário, mas tem valor literário. O grande problema é que a maioria, então vamos tirar, em 98% não tem valor nem literário, nem doutrinário. Esse que é o drama. Não tem valor nenhum. É algo totalmente descartável. Quer falar, Rô? A Clarice está com a mão levantada, a Marisa, mas não deixar a Rô falar? Não, eu não. Ah, você está com a mão... É que eu estou vendo sua mão assim, eu falei, a Marisa quer falar, a Clarice... Eu já baixei a minha. Hoje eu percebo que é um erro pensar que Kardec é só para intelectual, né? E o que a gente vê no movimento espírita assim, mais divulgado é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é conveniente, é simples, é confortável, e as pessoas já vêm dessa moral religiosa, né? Agora, eu penso também que muitas pessoas estão esperando se consolidar essa moral autônoma, que vem ali com a Gênese e principalmente o Céu e o Inferno. Eu lembro também que quando eu li, o primeiro livro de Kardec que eu li foi a Gênese. Eu não entendi nada. E depois de alguns anos eu li o Céu e o Inferno, também não entendi nada. E esses que eu li, ele tem um encadeamento de ideias, tem uma didática,
E assim, eu não sou intelectual, eu não tenho curso universitário, mas é uma coisa que encadeia, assim, acompanha um raciocínio lógico e simples. A gente entende. Não é igual os adulterados, que era muito confuso. Então, assim, eu vejo pessoas assim no meio que eu conheço que estão realmente esperando se consolidar. Ela parou no tempo e eram estudantes fervorosos. Parou e parece que está aguardando se consolidar isso no movimento espírita para ela pegar e se sentir autorizada a pegar os livros originais de Kardec e ler. Então, assim, isso que o Satiro falou e o Paulo, né? Que agora a gente fala Paulo, agora é 2 Paulo, né? Paulo Henrique e o outro Paulo. Tem que lembrar disso. Vamos chamar o Paulo de Júnior, né, Satiro? Que aí é mais fácil, quando a gente quer falar do Paulo do nosso estudo, Júnior. Porque o sobrenome dele está como Júnior. No Face é Júnior, por isso que eu falei. Eu já perguntei para ele, o nome dele é Paulo. Se você quiser falar, então você fala Paulo Henrique. Aí você vai falar o Não, o outro Paulo. Pois é, o que No eu tô falando. Face... É o nome, eu já perguntei para ele, brincadeira, ele falou que gosta de ser chamado de Paulo. Aí a gente chama o outro de Paulo Henrique. Pronto, resolvido o problema. Paulo Henrique, isso. Pode ser também. Ou de PH. Mas só deixa... a gente chama de Paulo Filho. Depois Paulo número 1, e aí vai. Deixa eu só então, pegar. Eu acho que é nesse caminho, assim, tem pessoas que estão esperando se consolidar, não quer se estressar, entendeu? E penso eu também que a pessoa, ela não tem uma curiosidade, gente. Ela não tem esse espírito de curiosidade, de querer saber o tintim por tintim, o que é que tá pegando? O que é que tá esse burburinho, tá todo mundo falando? Eu quero saber, eu quero tirar as minhas conclusões. Ela não tem esse espírito assim, né? Então ela vai esperar. E também como está lá na Gênese, os tempos são chegados, né, Ju? Que tem espíritos que ele vai porque está todo mundo indo. Né? E não porque ele se convenceu, ele foi lá, estudou, tirou as conclusões dele, se convenceu, compreendeu. Ele vai porque a maioria, ele é carregado, né? É que ali ele está falando especificamente de um espírito, né, que tem atos maus, né, assim, e aí às vezes ele, na verdade, não desenvolveu uma grande imperfeição, mas pela influência do meio, né, ele acaba fazendo. Exatamente, né? Influência do meio, é isso. Mas tudo a gente pensa, né, cada um tem o seu processo interno, e não tem como a gente fazer inferência do que se passa dentro do sentido do outro. Ou colocar o porquê que o outro não está fazendo, né? Seja pelo interesse, seja pela acomodação, são várias as possibilidades que a gente pode pensar. Ou seja, pela decepção, né? A pessoa fala, caramba, tudo que eu estudei não é por aí. Decepção, né? Então, mas qual é o nosso papel? É aquele que, né, o amigo colocou, é a gente divulgar e a gente fazer a nossa parte, a gente estudar, né? E possibilitar a informação, o conteúdo, o esclarecimento. O ato da pessoa, né, querer ou não, aí isso vai pertencer a ela. O nosso é possibilitar o estudo, né? Porque a gente está aqui e tal. A gente dá escolha, a gente dá escolha. Porque se você tem só um estudo das obras adulteradas, e você não tem um estudo das obras originais, você não está dando opção. Agora, se a gente tem os dois, e a gente está se tornando visível, acessível, a pessoa tem escolha, ela vai usar o livre-arbítrio dela, ela vai fazer a escolha dela. Isso, Rolim, diga. Aí a gente já vai finalizando. Diga, Rolim. Então, eu tenho tentado fazer o mínimo possível, né? Eu assumi a administração da instituição, né? E o que eu tenho feito? Eu tirei todas as obras do Céu e Inferno e Gênesis da FEB, coloquei já da FEAL, né? Só deixei um exemplar lá da FEB, com um rótulo lá adulterado, né? Todos que vão pegar vão ver que está escrito adulterado. E nas lives, né? Como a Marisa falou, tem convidado Marisa, convidei você, e tem convidado outro, né? O Elton também foi convidado.
E na chamada para a live, eu coloco o quê? As propagandas que tem lá da FEAL, né? Né? E é um grande, né? Na minha casa ia a mais de 5, 6 pessoas, enquanto nas lives, né, são 100, 50, 60 pessoas que estão assistindo. Então, há possibilidade de uma forma de divulgação, né? Foi o meu olhar para o que eu posso fazer, né, para ajudar. Então, foi em cima disso que eu tenho trabalhado. Cada um, isso é importante, né, Euling? Cada um vai buscar um caminho que ajude ali, nem que a gente plante uma pulguinha ali atrás da orelha, que aquela pulguinha vai ficar ali pensando e ajudar o outro a fazer um movimento, né? Cada um vai achar, né, uma forma de despertar ali, olha, ali eu li entrar um trechinho na revista, tá falando um pouquinho diferente. Nossa, olha, o livro que eu tenho aqui, desse tradutor, esse tradutor aqui escreveu diferente. Porque, às vezes, né, isso que a avó falou é importante. A questão da negação. Não aconteceu, não, né? E, às vezes, se você aborda de uma outra forma, a pessoa, né, talvez se desarme. Sim. E não use logo de início a negação. Não sei, né, gente? Cada um de nós tem um jeito, uma forma, né, de trabalhar isso, ou conhece o outro melhor, sabe até que ponto a pessoa está aberta ou não para conversar, né? Tudo depende da gente avaliar a situação, a circunstância, de que forma seria a melhor, né? Fazer uso aí das faculdades para a gente pensar. Mas semana que vem a gente vai falar mais um pouco sobre isso, porque a gente não concluiu. Aí nós vamos parar na página 383, certo, pessoal? No item, os itens falsos, manipulados e acrescentados, né? Certo? Certo. Então, uma boa noite a todos. Obrigada pela parceria aí do estudo. Obrigada. Abraço, obrigada. gente. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Sam. Tchau.